Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje estamos aqui para dar continuidade às nossas comemorações de 10 anos de Pretty Little Liars e a gente vai falar da nossa única rainha imortal, Sasha Peterson. Então, se você ainda não é inscrito no canal, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e se inscreve, deixa o seu joinha, vocês entenderam, né? Vamos falar da Sasha. Se você chegou aqui agora, é claro, e ainda não conferiu os outros vídeos do nosso especial 10 anos de PLL, clica aqui no izinho que eu vou deixar pra vocês o link da nossa playlist. A gente já tem alguns vídeos falando das outras Liars e no resto desse mês a gente vai ter mais vídeos especiais, incluindo com polêmicas da série. Então não se esquece de, se inscrever e deixar o seu joinha pra eu saber que vocês estão amando, curtindo muito esse especial de 10 anos. Sasha Peterson Sheffer nasceu no dia 17 de fevereiro de 1996, ou seja, ela é basicamente um nenê, né? Ela é um nenê e ela era muito nova quando ela começou a fazer Pretty Little Liars, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Talvez a coisa que você menos saiba sobre ela, que você nem imagina, é que ela não é americana, mas sim sul-africana. Isso mesmo, a Sasha nasceu na África do Sul e ela se mudou para os Estados Unidos apenas em 2001, com 5 anos de idade. Desde pequena, ela tá acostumada com essa carreira artística, uma vida artística, porque os seus pais fazem parte de um time de dança acrobática e ela também, desde pequena, já começou a trabalhar com isso, inclusive sendo modelo. Com apenas 6 anos de idade, ela fez a sua estreia na televisão, interpretando a Buffy Davis na série Family Affair, que na verdade era um remake de uma outra série mais antiga. Ela tava super fofa, não, sério, ela tava a coisa mais fofa do mundo, porque imagina que ela era muito novinha nessa época. Ela chegou a fazer participações especiais em diversas séries, inclusive uma série chamada Wanted, a série House, onde ela fazia uma personagem com câncer terminal, ela fez CSI e também uma série chamada Without a Trace. Então assim, a carreira dela na televisão já tava, ganhando ali um certo volume, e a sua estreia no cinema foi com o filme Shark Boy e Lava Girl. Gente, eu lembro quando eu fui assistir esse filme no cinema, meu Deus, eu tô velha. Nesse filme ela tava ao lado dele, Taylor Lautner, que depois, faria Crepúsculo, e ela fez a Marissa, que era a princesa do gelo. Então assim, essa foi a estreia dela. Eu não achei pouca coisa, entendeu? Porque eu adorava Shark Boy e Lava Girl, mas eu confesso que eu não lembrava dela no filme. Só agora, vendo as fotos, que eu falei, eu acho que eu me lembro, assim. Mas na época eu não sabia quem ela era, então fica difícil também lembrar. E em 2009, como vocês já sabem, ela foi escolhida para ser a nossa Queen Bee de Pretty Little Liars, a Alison de Laurentiis. E é claro, na época que ela gravou o piloto, ela tinha só 12 anos! 12 anos de idade. Ela era muito nova. E quando a série foi ao ar em 2010, ela tinha 14 recém-completados. E um detalhe, ela tinha acabado de se formar no ensino médio, na escola. Por quê? Como isso é possível? A Sasha, ela estudou a vida inteira dela em casa, então ela foi homeschooled a vida inteira. E aí isso acabou facilitando o processo dela de se formar mais rápido, de cumprir todo o histórico escolar ali que ela precisava para se formar. E aí, com 14 anos, ela já era uma pessoa formadíssima e a gente aqui, lutando. E é claro que por ter se formado assim tão cedo, ela conseguiu investir muito na carreira de atriz logo em seguida disso, apesar de ter feito alguns outros trabalhos. Obviamente, PLL foi o seu maior trabalho até hoje, então foi bom que ela já estava formada, porque uma coisa não atrapalhou a outra, A Sasha já comentou que ela se inspirou bastante na Regina George de Meninas Malvadas para dar vida a Alison, porque, Queen Bees, assim, da nossa vida, Regina George realmente é um ícone, mas a real é que a Sasha tava mais pra uma Katie na vida real, porque ela nunca estudou numa escola de verdade, então ela precisava ter algum tipo de ideia, de como era estar na escola. Aliás, uma curiosidade é que a gente sabe que as nossas Liars estavam ali num troca-troca de personagem, cada uma já foi praticamente todas as Liars. Todas elas quase foram uma outra, entendeu? Basicamente é isso. E com a Sasha não seria diferente, ela quase foi a Hannah, mas daí no final acabaram escolhendo ela pra ser a Alison e colocaram a Ashley pra ser a Hannah. Mas a gente tem um vídeo dela lendo algumas falas da Hannah, e aí já dá pra imaginar como seria se a Sasha fosse a Hannah. Imagina, se a Sasha fosse a Hannah e a Ashley fosse a Alison. No, I'm done. I don't want to see you. I want to hear from you. I don't want to know you. Um pouco antes de estrelar a PLL, ela também foi ao ar na série Heroes como a personagem Amanda Strazula, que era uma personagem que conseguia explodir objetos com a mente. Ela, inclusive, fez uma participação em uma minissérie de Heroes, onde a personagem dela tinha um pouco mais de espaço, mas ainda assim foi uma micro participação na série,
Mas, né, tem aí um passado super heroístico, digamos assim. E, né, já que a gente tá falando de super-heróis, se você reparar bem, mas tem que, assim, reparar bem, ela apareceu em X-Men Primeira Classe, ela faz uma cena muito pequena, assim, é uma participação muito especial e muito pequena, mas ela tá lá, entendeu? E aproveitando que a gente tá falando disso, imagina se Sasha tivesse sido a Jean Grey. Ela foi cotada pro papel antes de escolherem a Sophie Turner, né, pra fazer a Jean Grey em X-Men Apocalipse. Então, assim, imagina. Acho que teria sido interessante. Será? Será que teria sido o flop que foi? Coitado da Sophie também, né? Mas fico imaginando aí as possibilidades. Mas é claro que nem tudo são flores, e ser uma pessoa pública, uma pessoa famosa, te faz estar sujeito aos olhos das pessoas, né? E aos comentários maldosos e aos comentários de hate que as pessoas recebem. E eu acho que de todas as liars, a Sasha é a que mais sofreu com isso de longe. Eu acho até pelo fato dela ser muito nova na época que a série bombou, né? E dela ficar muito famosa, muito nova ainda, isso também não ajudou muito ela, mas a gente depois descobriu que ela tinha alguns outros problemas, né, que a gente vai comentar mais pra frente. Mas a Sasha, ela sofreu muito com gordofobia, né, com comentários sobre o peso e a aparência dela, porque lá, quando ela começou a fazer PLL, ela era uma pessoa muito magra, ela era uma pessoa, enfim, dentro do padrão, né, digamos assim. E de uma época pra frente, ela engordou 30 quilos. Foi durante 2 anos aí que ela começou a ganhar muito peso. E ela, enfim, tem um problema mais profundo sobre isso, né, que é a questão do ovário policístico, que a gente foi descobrir só mais pra frente. Então, foi muito difícil porque as pessoas também olhavam e as pessoas julgavam muito ela, né? Diziam que ela tava feia, que ela tava gorda, que ela tinha que se cuidar, que ela tinha que voltar a ser magra, que não sei o quê. Só que assim, daquele jeito, né, de que as pessoas claramente não estão preocupadas com a saúde dela. Elas estão preocupadas só com o que elas veem ali no exterior. Então, aconteceu tudo isso com ela e foi muito difícil, até que em 2015 ela resolveu se pronunciar no seu Instagram, né? Ela fez um post enorme falando sobre isso, como ela via essas coisas, esses comentários das pessoas, e também falando pros fãs dela, pras fãs dela, que se preocupassem com a imagem de uma forma saudável, que emagrecessem de uma forma saudável. Ela ainda tentou transmitir essa mensagem para as pessoas, por mais que ela estivesse num momento onde ela estava sofrendo exatamente por ela ter ganhado peso por conta desse problema hormonal que ela tinha. Ela sofria muito com isso, muito mesmo, assim, era muito difícil ver os fãs, né, as pessoas criticando ela dessa forma tão dura e mandando tanto hate, tanto ódio pra ela, por conta da imagem dela, por conta de como ela estava, sem se preocupar com como ela se sentia em relação a isso, sem se preocupar de verdade com a saúde dela, né? Então foi uma época muito complexa, assim. Enfim, ela fez esse post também falando sobre fazer dieta, sobre comer de forma saudável, mas sem tirar o foco da sua saúde, né? Sem se descuidar da saúde. E aí, 2 anos depois, em 2017, ela participou de um programa que tem lá nos Estados Unidos, que se chama Dancing with the Stars, que é um programa onde pessoas famosas, celebridades, participam, é uma competição de dança. Normalmente eles se juntam com alguém que é um dançarino, daí eles vão participando ali das etapas, né? E a Sasha participou, ela tava junto com o dançarino Gleb Chavenko. A participação dela foi muito legal, mas eles ficaram só 4 semanas, então eles saíram bem rápido do programa, mas ainda assim ela fez algumas danças muito legais. Eu amo assistir programas de dança, então assim, amei assistir todas as apresentações dela, mas ela tem uma apresentação em especial onde ela dançou a música Most Girls, da Hailey Steinfeld. Nesse dia da apresentação, ela deu, né, no meio do episódio tinha alguns comentários, algumas entrevistas, enquanto eles estavam se preparando para a apresentação. E aí, numa dessas apresentações, ela conta sobre esse período da vida onde ela engordou 30 quilos e sobre como ela quis participar do Dancing with the Stars exatamente para se reconectar com o lado mais atlético, né, para se exercitar. Ela chora quando ela tá contando isso, sobre ela ter engordado, sobre ela ter recebido esse hate das pessoas. É muito triste, assim, ver que uma pessoa tão nova tem que sofrer com isso na mão das outras pessoas, porque elas simplesmente não conseguem guardar pra elas mesmas esse tipo de comentário muito maldoso sobre a aparência de alguém, sabe? Então sempre me corta muito o coração ver ela triste por causa disso, ela tendo que se posicionar por conta disso, porque no final das contas o corpo é dela, a vida é dela, ela sabe se ela tá saudável, se ela não tá, ela sabe como ela quer ficar, como ela quer que o corpo dela seja, mas a participação dela foi muito legal. Essa dança do Most Girls é muito linda, eu amo, eu assim achei super fofinha, e é isso, né? É triste que
tem tudo isso por trás, assim, mas no final foi legal, porque a participação dela foi muito legal no programa. Bom, mas falando de outras coisas, né, Sasha é uma pessoa muito talentosa e ela tem, na verdade, multitalentos. Então ela modelou, ela atuou e em 2013 ela lançou algumas músicas e ela tentou ali uma carreira musical. Eu acho que não era o foco dela, né, realmente se tornar uma cantora, mas ela queria lançar alguns singles e ela de fato fez isso. Então em 2013 ela lançou 4 músicas, são músicas separadas, elas não são parte de um álbum nem nada, mas tem essas músicas, vocês podem ouvir nas plataformas de streaming da sua preferência. E é muito legal ver esse outro lado dela, né? Quem sabe agora, 2020, ela não volte a investir nessa carreira de cantora. Acho que ia ser bem legal. Bom, mas falando um pouquinho mais de vida pessoal, a Sasha, ela casou com o seu namorado de longa data. Então eles namoraram por muitos anos. Inclusive, ela tem o sobrenome dele, que é o Woodson Schaffer. Eles namoraram por muitos anos e aí em 2018 eles se casaram. O casamento deles foi na Irlanda e foi assim, um casamento de princesa, sério. Assim, uma das coisas mais lindas que eu já vi. As fotos do casamento dela são belíssimas. Ela tava linda, maravilhosa, sério. Ela tava perfeita no casamento dela. As fotos, o lugar, tudo muito lindo. A cerimônia foi bem pequena, só para parentes e amigos mais próximos mesmo. E ninguém do elenco de Pretty Little Liars foi no casamento dela. Eu não sei se ela não convidou, eu não sei se as pessoas não podiam ir, mas aparentemente não tem treta nenhuma. Inclusive a Jenna Parrish e a Sofia Carson, né, que na época já estavam fazendo The Perfectionist com ela, comentaram sobre o casamento depois que as fotos saíram, assim, então tudo certo, entendeu? Mas o casamento realmente belíssimo. E aí, em maio desse ano, no dia 27 de maio, ela anunciou que ela e o marido dela estavam esperando o primeiro filho deles. Ai, ela tá grávida, ela tá a coisa mais fofa. Ai, sério, ela tá belíssima grávida. Aparentemente, todas as Liars fizeram um pacto pra ficarem grávidas ao mesmo tempo, né? Pra que as filhas e filhos provavelmente possam ser amigos e talvez protagonizar um revival de PLL daqui a 10, 15 anos. Talvez, não custa sonhar, né? Mas todas elas praticamente estão grávidas a essa altura ou já tiveram filho, enfim. E agora a próxima é a Sasha. Lucy, estamos de olho em você, tá? Estamos de olho. Mas o filho dela, ou a filha, vai nascer em outubro desse ano, né? Tá previsto o nascimento pra outubro desse ano. Espero que ela e a filha possam ser amigas dos filhos das outras Liars. Ia ser a coisa mais fofa do mundo. Logo após o final de PLL, em 2017, ela participou de um filme chamado The Honor List, que não chegou no Brasil. Era um filme também meio high school, meio colegial, mas o fato dela ser bem mais nova do que as outras meninas, né? Ajudou ela também pra ela continuar fazendo algumas coisas teen depois de PLL, porque ela ainda era teen, praticamente, né? Então, enfim, isso ajudou bastante. E aí, é claro que em 2019 ela participou de Pretty Little Liars The Perfectionist, o spin-off da série, que contou com a participação da Alison e da Mona. Então as duas voltaram, né, pra um novo grupo de Liars, digamos assim. A série foi cancelada depois de uma temporada apenas, o que foi bastante triste. Eu fiquei assim, indignadíssima, porque eu gostei muito da temporada, eu achei que foi uma temporada muito boa. Inclusive tem vídeo aqui no canal, então se você clicar aqui no izinho, você pode ir lá assistir o vídeo sobre a série, que tá muito legal. Eu acho que não tem chance dessa série voltar, dessa série ser salva por alguém, porque se ela foi cancelada pela mesma emissora que manteve PLL por tantos anos, né, eu acho que realmente se a série fosse ter uma chance, seria vindo deles mesmos. E canceladíssima, né? Infelizmente, nós sofremos apenas. E aí que a gente descobriu nessa série, né, que a Alison e a Emily tinham se separado depois de alguns anos juntas. E isso causou um alvoroço no fandom. As pessoas começaram a ficar meio indignadas, assim, porque as pessoas, enfim, né, as pessoas, elas têm muitos sentimentos em relação a chips e coisas do tipo. Só que, né, os fãs, entre aspas, eles começaram a mandar muito hate pra Sasha de novo, por conta do que a personagem dela tinha feito com a personagem da Emily, por conta de, enfim, coisas de personagens fictícios, começaram a atacar a pessoa de verdade, tanto que a Sasha teve que ir no Twitter e postar alguns tweets falando sobre isso e falando sobre como não é legal você ofender alguém por conta de um personagem fictício, como não é legal você misturar as coisas de personagem pra ator ou atriz, e como, infelizmente, algumas coisas chatas têm que acontecer nas séries, né? Algumas decisões têm que ser tomadas pra que o personagem possa crescer. Mas que ela tava muito feliz com o caminho da Alison naquele momento, que ela tava muito feliz em ver a personagem amadurecendo e crescendo de certa forma, né? Então, foi muito triste. Os hates que ela recebeu foram muito pesados, assim. De novo, também falando sobre o peso, sobre a aparência dela, que é uma coisa que
Sério, gente, 2020, né? Então, assim, foi muito triste de novo ela ter que sempre tá lá indo nas redes sociais, se posicionar contra isso, né? Pra parar de receber essa quantidade de hate que ela recebe. E ela é uma pessoa muito fofa, muito maravilhosa, que definitivamente não merece isso. Depois de PLL The Perfectionist, ela não tem muitos projetos. Na verdade, ela não tem nenhum projeto futuro. Até pelo fato dela estar grávida, eu imagino que ela deve estar querendo curtir aí os primeiros dias, os primeiros meses, na verdade, né, do filho ou da filha dela. Então, assim, a gente deve imaginar que pelo próximo ano, pelos próximos 2 anos, ela não deve fazer nenhum projeto. Mas eu torço muito pra que num futuro não tão distante ela volte a fazer coisas, volte a fazer séries, faça filmes que cheguem aqui no Brasil de preferência, porque eu acho ela, assim, uma pessoa muito fofa, uma pessoa muito maravilhosa. Eu acho que ela tem muito espaço pra conquistar nesse universo, né? Ela é muito talentosa, então eu gostaria muito de ver ela em outros projetos, inclusive. E é isso que a gente sabe sobre Sasha Peterson. Foi muito difícil pra mim aprender a falar o nome dela, por sinal, é um nome bem complexo de ser pronunciado. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. Enfim, a gente ainda tem mais 2 semanas de especial de PLL 10 anos, então não se esquece de deixar aqui nos comentários qual é a próxima layer que vocês querem ver aqui, apesar que acho que só tem uma escolha óbvia, mas deixa aqui nos comentários que eu sei que vocês já pediram muito e vai acontecer. O nosso próximo vídeo vai ser de polêmicas de PLL, então estou bastante empolgada para trazer aqui pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!